Amém. Bom dia. Essa canção que eu vou cantar agora são duas. A primeira é o Salmo 119, versículo 89, que diz: para sempre está firmada nos céus a tua palavra. Vamos falar juntos? Para sempre está firmada nos céus a tua palavra. Então, você e eu estamos aqui hoje nesse recinto, nesse lugar, porque um dia essa palavra que está firmada nos céus entrou no nosso coração. E hoje, nesta manhã, vai acontecer de novo este milagre. A palavra que está firmada nos céus para sempre vai entrar no céu e no meu coração, e você vai sair daqui diferente. Obrigado, querido. A mais abençoado do que você já está. Aqui, tá? Obrigado. Isso acontece. Deus faz assim com a gente. Tem dias que Deus precisa pegar a gente e dar uma afinadinha assim. Né, Marcão? Comigo é todos os dias. Então, essa canção é o Salmo 119. Diz assim. Não sei se tem a letra aí, mas se não tiver. Para sempre, ó Senhor, tua palavra está firmada nos céus. Tua fidelidade é sobre todas as gerações. Como teu santo nome é gloriosa tua aliança. Por tuas promessas medito em teus retos caminhos. Levanto as mãos, exalto o poder dos teus mandamentos. Para sempre, ó Senhor, permanecerá a tua palavra, permanecerá para sempre, ó Senhor. Tua palavra está firmada nos céus. Aleluia, Senhor. Tua fidelidade é sobre todas as gerações. Como teu santo nome é gloriosa a tua aliança. Por tuas promessas medito em teus retos caminhos. Levanto as mãos, exalto o poder dos teus mandamentos. Para sempre, ó Senhor, permanecerá, aleluia, Deus, a tua palavra permanecerá para sempre, ó Senhor, permanecerá, sim, ó Deus, a tua palavra permanecerá
Glória a Deus. Glória ao teu nome. Obrigado. E por que eu vou cantar essa outra música? Você vai saber durante a pregação. As duas músicas estão inseridas na mensagem da palavra de Deus para a nossa vida. Eu encontrei o amor. Eu encontrei Jesus. Para sempre dele sou. Tão lindo é o meu Senhor, eterno amor, essência de Deus. Eu encontrei o amor, Jesus. Eu encontrei o amor, eu encontrei Jesus, para sempre dele sou, para sempre dele sou. Tão lindo é o meu Senhor, eterno amor, essência de Deus. Senhor Deus, eu encontrei o amor, Jesus, eterno amor, essência de Deus. Eu encontrei o amor, eu encontrei o amor, eu encontrei amor. Quem ele é? Aleluia. Jesus, Jesus, eu ficaria a manhã toda cantando aqui sobre a pessoa mais extraordinária do universo, que é Jesus. A maioria das canções que Deus tem me inspirado, elas falam de Jesus, né? O nome de Jesus, por exemplo, é poderoso. Então sempre eu dou um jeito de colocar Jesus nas canções. Uma vez o pastor Ronaldo Bezerra, vocês conhecem, né? A gente trabalhou junto, caminhamos juntos, louvando a Deus, viajando, tocando, quando ele não era pastor ainda. Aí ele tinha tido uma composição, Deus inspirou ele numa composição, e ele falou, ô Dê, me chama de, ô Dê, mas Deus me deu uma música nova. Eu falei, mas tem Jesus na letra? Aí isso pegou, né? Ele começou a rir, ele falou, esse Ademar é terrível. Porque se não tem Jesus, não tem muita importância a cantar sobre amenidades sem que Jesus esteja ali presente, direta ou indiretamente. Então eu prefiro ser, em relação a Jesus, eu prefiro ir direto ao ponto, né? Eu encontrei o amor, Jesus. Tá bom assim? Posso continuar? Então, muito obrigado. Vamos à leitura nesta manhã da bendita e eterna palavra de Deus que está firmada nos céus. A palavra de Deus não é uma palavra da terra, não é uma palavra de homens. Os homens que escreveram a Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. É como se o Espírito Santo sentasse na frente deles e falasse, escreva assim, 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 assim. E foi assim que aconteceu. Por isso que a palavra é eterna, não é de homens. E o que mais
atrapalha hoje o ambiente cristão evangélico são homens que falam palavras de homens. E quando a gente não tem conhecimento por revelação, a gente aceita essas mensagens como se fosse palavra de Deus, mas nem todas são. Infelizmente, uma grande maioria não são. Porque toda a palavra de Deus, toda a pregação da palavra de Deus mesmo, ela volta para Deus. Ela aponta para Deus. Ela direciona a pessoa para o Senhor. Para uma entrega, para um encontro, para um milagre, uma transformação. Porque cada um de nós vem de um histórico. Tem um contexto por trás da minha vida, da sua vida. O histórico familiar da maioria de nós não foi o melhor. Não foi o melhor. Mas quando a palavra de Deus chegou a mim, ela fez uma revolução interiormente. E os meus olhos foram abertos. E quando eu falo os meus olhos, não são os olhos físicos, espirituais. Isso fazem 51 anos, meus queridos, que isso aconteceu. Vocês me veem aqui, né, do meu jeito. O pastor Marcos, que me conhece mais de perto, ele sabe quanta vibração há no meu interior, no meu coração, no meu espírito, por causa do poder da palavra de Deus, palavra viva. Então, o que eu quero ler com você, meu querido, minha querida irmãos. Eu quero ler com você o Salmo 119, que vai nos ajudar muito. Foi o texto que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu acordei, quando eu vinha para cá. E quando eu estava sentado ali, o Senhor me deu 3 pontinhos, que eu vou compartilhar com você agora. Mas vamos ler primeiro o versículo. Minha voz está meio... Salmo 109. 119. Não. É 107, desculpa. É 107. 119 foi o que eu cantei, mas a leitura agora é esse. São os 2 versículos, o 8, o 6 e o 7. Salmo 107, 19 e 20. Salmo 107, 19. Nova versão internacional, que é a versão que eu vou ler aqui, é muito interessante como fica claro. Salmo 107, 19. Na sua aflição. Então já tem aqui um contexto de aflição, de dor e sofrimento, certo? Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Aleluia. E o versículo 20 diz: Ele enviou a sua palavra e os curou. Aleluia. E os livrou da morte. Tudo isso pela palavra, queridos. Se alguém em aflição nesta manhã, se alguém vivendo um momento de tribulação, de insegurança, de incertezas, de dor, de dúvida, de doença, clame ao Senhor. E o que vai acontecer? Eles clamaram ao Senhor na sua aflição, no seu sofrimento, na sua dor, na sua tribulação, e Deus ouviu aquele clamor. Então comece a pedir aí no seu coração: Senhor, eu vim aqui, hoje não estou bem, eu estou triste, estou amargurado, estou oprimido, estou doente, estou com dor, estou sem dinheiro, meu lar, minha família está desmoronando. Então comece a falar com Deus: Senhor, minha situação, Senhor. Ele conhece, mas Ele quer ouvir você falar. Mesmo que seja assim no seu íntimo mesmo. Porque sabe o que Ele vai fazer? Ele vai enviar a sua palavra. Ele vai curar você. Ele vai livrar você da morte. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Pronto, acabou a pregação. Não precisa falar mais nada. Não precisa mais nada, né, pastor Marcão? Depois dessa leitura. Mas vamos caminhar um pouquinho aqui, só para entrar mais, enraizar em nós. Três pensamentos, 3 reflexões, 3 perguntas. Primeira pergunta:
O que a palavra de Deus é para você? Não precisa responder, só pensa. O que a palavra de Deus é para mim? Eu trago para mim. O que ela significa para mim? O que ela representa para mim? Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: o que a palavra de Deus faz em você? Faz em mim. É bom pensar, e as perguntas nos ajudam a pensar. Se você avalia o valor, você avalia o que a palavra de Deus representa para você. Mas eu conheço pouco a palavra. Eu também conheço pouco. Mas o pouco que eu conheço é a minha vida. É a vida da minha... Por isso que eu canto. Fico cantando o tempo todo. A palavra me inspira a cantar. E a terceira pergunta é: o que a palavra fez? Meus amados, se eu for contar para você, se eu for dizer para você o que a palavra fez na minha vida, nesses 51 anos, eu vou ficar até a volta de Jesus aqui falando. Que é muita riqueza, muito milagre. Eu até me emociono, porque é muito forte. Esse cântico, o segundo cântico que eu cantei, que fala: Jesus, eu encontrei o amor, foi uma inspiração no momento de leitura bíblica. De manhã é o meu horário de leitura bíblica. Eu fico ali por 2 horas, mais ou menos. Porque eu vou lendo os versículos, são 4 capítulos que eu leio, e vou escrevendo os 4 capítulos no meu notebook. Então eu estou escrevendo a Bíblia no meu notebook. E destacando as frases que chamam a atenção. As palavras remas, as profecias. Gente, é o melhor curso bíblico que eu estou frequentando. Vocês não têm ideia de como isso é. Eu nem sei falar. É um momento único. É a melhor parte do meu dia. Desligo tudo porque eu estou encontrando uma pessoa. Jesus. Jesus. Aí eu estava lendo lá, 1 Reis 10:9, onde se baseia essa canção que eu cantei. A rainha de Sabá havia visitado Israel, porque ouviu falar da fama de Salomão, o rei Salomão, que se notabilizou por causa da sua inteligência, sua sabedoria, sua riqueza. Ele era uma pessoa diferenciada, e ele era muito rico, e ele construiu um templo ali, junto com os homens, e deram continuidade à construção do templo, etc. E o palácio onde ele morava era de uma suntuosidade acima da média. E a fama dele se espalhou pelo mundo da época. E essa rainha de Sabá foi até lá para conhecer Israel, para ver o templo, para ver o palácio. E ela saiu de lá impactadíssima, recebeu presentes do rei Salomão, deu também para ele alguns presentes. E na despedida ela dirigiu a ele essas palavras: o Senhor, olha, a mulher estrangeira falou: o Senhor te constituiu rei sobre Israel, por causa do seu amor eterno por Israel, para que você governe com justiça e com equidade. Mas quando eu visualizei essa expressão, por causa do seu amor eterno, gente, aquilo foi como uma espada. Porque eu nunca tinha visto na Bíblia a expressão amor eterno. Deus amando um povo que Ele escolheu para Ele com amor eterno. Porque a maioria das versões fala amor sem fim, amor infinito. Mas amor sem fim, amor infinito é muito pobre. Mas na NVT, nova versão transformadora, é a única que aparece a expressão Deus amou Israel com amor eterno. Aí eu falei: mas amor eterno, meu Deus. Aquilo invadiu meu coração, eu não consegui avançar na leitura. Eu parei, comecei a chorar, porque eu fiquei imaginando, me coloquei na situação, Deus me amando, Deus me ama com um amor eterno. Quem sou eu para merecer isso? É um amor que não tem fim mesmo, um amor imutável, é uma aliança inquebrantável. Você já percebeu na Bíblia que Deus não quebra aliança? Deus tem uma aliança com o povo de Israel. Deus não quebrou essa. Os homens quebram alianças. As pessoas quebram alianças. Casamentos quebram-se, porque não sabem o que é uma aliança.
E não sabem, porque não conhecem a Bíblia, que cada um de nós está vivendo nesse mundo por causa de uma aliança de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus nos criou para ficar doente, para ficar endividado, para ficar separado e confuso e perdido e derrotado. Não, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança e nos amou com amor eterno. Receba a cura em nome de Jesus, por essa palavra, por essa profecia do Senhor. Glória, não aceite menos do que isso, meu querido e minha querida. Deus não está brincando de amor com você, não. É um amor da eternidade. O diabo quer fazer tudo para tirar você dessa posição. Mas Deus já fez tudo para que você permaneça para sempre nessa posição. Olha o que diz o Salmo 89. Deus dizendo acerca de Davi. Achei meu servo Davi. Achei. Ele estava procurando alguém e achou Davi. E viu nele um coração de servo. Com o meu santo óleo o ungi, diz o texto. A unção do óleo representa o Espírito Santo derramado sobre alguém, sobre Davi no caso. E a terceira frase diz, com ele a minha mão será firme. Olha como Deus é. E segue o texto dizendo, se os seus filhos desobedecerem a minha lei, se desviarem da minha lei, eu os castigarei com vara. Deus faz isso também, Deus corrige a quem Ele ama. Mas essa frase seguinte, meu Deus... Mas eu não quebrarei a minha aliança. E nem anularei a palavra proferida pela minha boca. Esse é o seu Deus. Receba a cura em nome de Jesus. A cura já começou aí no seu coração. Receba em nome de Jesus. Deus tem uma aliança conosco. Não é mérito nosso. Não sou eu tenho uma aliança com Ele. Não, eu só posso responder a aliança que Ele começou, que Ele estabeleceu. E com isso, esse Deus da aliança te ama com amor eterno. Receba a cura em nome de Jesus. Alguém machucou você? Alguém te fez mal? Receba a cura. Porque você tem um Deus que te ama com amor eterno. E você vai sair daqui curado nesta manhã em nome de Jesus. Que o amor de Deus cura. Eu falo por experiência própria. Uma vez, eu estava numa conferência muito grande, muito conhecida aqui em São Paulo, com a participação de alguns ministros dos americanos. Eu era um dos preletores lá. Já faz uns 25 anos. Eu fui o último a ministrar a palavra, no último culto, na última reunião. Aí Deus abençoou, deu graça, a ministração da palavra dele, não é minha. E no final o pessoal vem abraçar, cumprimentar, tirar uma foto, não sei o quê. E eu fiquei ali, né, junto com as pessoas, e veio uma mocinha. Ela tinha uma carinha assim de... A fisionomia dela assim de uma adolescente. Ela, no máximo tinha 20 anos, mas uma cara de novinha assim. E ela veio na minha direção e falou assim, eu preciso falar algo para você. Algo importante. Eu falei, tá bom, eu quero ouvir. Ela falou, mas eu estou com medo. Eu falei, mas você tem algo para dizer para mim, do Senhor? Eu tenho, mas... Então fala. Aí ela era branquinha, ela ficou vermelhinha assim. Eu estou com medo. Eu falei, mas pode falar, não tem problema. Ela falou assim, você não vai ficar bravo? Eu falei, não vou ficar bravo. Eu só vou matar você, mas não. Ela falou assim, bem rapidinho. Libera perdão. E virou as costas e foi embora. E eu fiquei assim com aquela... Eu parei. Por que aquela menina falou aquilo para mim? Porque ninguém sabia que eu estava machucado por dentro. Porque alguém me machucou com uma palavra muito dura. Uma palavra que não me edificou, que me machucou. Eu sou ser humano, né? Só eu sabia, eu e Deus. E Deus mandou aquela menina. Que eu nunca vi na vida. Eu não sei se era pessoa ou se era um anjinho que apareceu ali. Pode até ser, porque eu nunca vi. Ela subiu. Libera perdão. Sabe o que eu fiz? Eu liberei perdão. Sabe o que aconteceu? Eu fui curado.
Obrigado, Deus. Agora, observe o cuidado de Deus com seus filhos. Deus enviou aquela menina para falar comigo. É Deus cuidando de mim através de uma pessoa que eu nunca vi na vida. Se isso não for amor, eu não sei o que é amor. Se isso não for amor eterno, Deus cuidou de mim naquela multidão. Gente, isso é demais. Ele está cuidando de você. Nos mínimos detalhes, nas suas necessidades, Ele sabe cada uma delas. Não duvide disso. Mateus 6, Jesus disse: vosso Pai sabe do que necessitais. Não vos preocupeis com o que haveis de comer, de beber, de vestir, porque o vosso Pai sabe. A não ser que Ele não seja seu Pai, então você não vai ter essa acessibilidade, essa percepção. Por isso que nós precisamos da Bíblia, porque é a Bíblia que nos traz essas informações, esses conceitos, essas verdades reveladas pelo Espírito Santo. Por isso que eu não posso ficar sem ler a Bíblia. O dia que eu não leio a Bíblia direito, eu fico esquisito. Meio troncho, como dizem os pernambucanos. E eu não quero ficar troncho, eu quero ficar vivo, cheio. Porque eu encontrei o amor, eu encontrei Jesus. Vamos aplaudir Jesus, queridos? Então, respondendo as 3 perguntas que eu fiz aqui. O que a palavra é? O que a palavra é? Para mim, a palavra é tudo. A palavra para mim é Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, começa assim. No princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo era Deus, e a palavra era Deus. E o verbo é Jesus. Jesus é o verbo. No princípio era o verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele era a verdadeira luz que alumia todo homem que vem ao mundo. No princípio Jesus era a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a Bíblia. Jesus é a encarnação da palavra. Ele é o verbo. Encha-se da palavra e você vai ser cheio de Jesus. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses. A palavra de Cristo habite ricamente em você. Leia a Bíblia. Não por obrigação, desencargo de consciência, não. Leia a Bíblia porque o seu Pai quer falar com você. Ele quer depositar pérolas de revelação no seu espírito, no seu coração. Ele quer te curar com mais palavra revelada. Então, o que a palavra é? A palavra é Jesus. Tudo que eu preciso é Jesus. E aqui está Jesus. Aqui está Jesus. Não no livro, Pedro, mas no que está por trás do livro. Jesus é o verbo. O verbo significa a palavra. Jesus é a palavra. Amém? E Jesus fala, capítulo 1 de Hebreus, diz assim, no princípio Deus falou aos pais pelos profetas. Lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, lá no passado, Deus falava com os pais da geração nova do povo de Israel. Falou aos pais pelos profetas, mas a nós falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro, o qual sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hoje Deus fala pelo Filho. Ele pode usar até homens limitados como eu, como o pastor Marcos, mas você vai perceber, você tem o Espírito Santo, você vai perceber que é Jesus falando. Eu não estou atribuindo isso a mim, não é isso. Eu estou falando do resultado disso em mim. É diferente. Eu não estou teorizando aqui. Não estou dando um curso. Eu estou dando um testemunho do que a palavra de Deus está fazendo na minha vida. E no que ela se tornou. É tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. Quando o pastor Carlos Alberto me desafiou, em 1981,
desafiou assim: Ademar, nós estamos precisando de pastor aqui, integralmente. Eu era funcionário do Unibanco, na Avenida Paulista, era o tesoureiro da agência, aquela agência ali. Eu era o homem do dinheiro, né? Então eu entendo de dinheiro. Se você precisar de dinheiro, fala comigo, que eu vou fazer uma oração forte para você. E o céu vai se abrir sobre você. E aí eu saí de férias e quando eu voltei, estava assinada já, decidida a minha demissão naquela função. A próxima função que eu ia ocupar naquela agência era de subgerente. Né? Eu tenho pinta de subgerente, né? Mas aí estava lá, demissão. Aí eu voltei, falei, pastor Casalberto, aconteceu isso e isso. Ele falou assim, então você ore, busque uma palavra e depois a gente conversa. Aí o que eu fiz? Eu saí em retiro, 2 dias, em jejum, junto com um amigo que me acompanhou. E fiquei lá, num lugar, numa chácara, orando, pedindo a direção de Deus, em jejum. Eu cometi o erro de não lubrificar minha garganta, fiz tudo sem comer, sem beber, sem nada. E no segundo dia eu não conseguia engolir, porque parecia que estava tudo seco, parecia que tinha uma agulha assim. Então nunca mais faça jejum sem lubrificar, um pouquinho de água. Mas, meus irmãos, no segundo dia que ia terminar aquele retiro, eu recebi uma palavra. Capítulo 18 de Gênesis. E o Senhor dizendo, porventura eu ocultaria a Abraão alguma coisa, visto que ele ordenará os seus filhos dos meus caminhos. Então Deus toma decisão dele com ele mesmo. Eu vou esconder alguma coisa de Abraão, visto que ele será uma bênção e ele ordenará os seus filhos nos meus caminhos. Gente, esse versículo veio como uma espada dentro de mim. Eu virei para o meu amigo e falei assim, Roberto, acabou o jejum, Deus já falou comigo, vamos embora. E fomos embora. Resultado disso, cheguei no pastor Casalberto, pode contar comigo aí, vamos juntos, tempo integral no ministério. 1981, nós estamos em 2025. Quanto tempo? Faz as contas aí, alguém vai me ajudar. É mesmo? É mesmo? Eu não estou acreditando, mas já que você falou, eu acredito. 44 de uma aliança eterna. Que tem guardado a mim, minha esposa, a pastora Aurora, que não está aqui, porque são tantos filhos e netos. Minha mãe é bisavó de 10 bisnetos. Ela tem 10 bisnetos. Né? Eu estava fazendo conta, estava meio perdido lá, mas chega nisso aí. Nós somos 4 gerações de cristãos. Dona Tereza, eu, meus irmãos, nossos filhos, nossos netos. 5 pastores nessa família. Por causa de uma pessoa que evangelizou minha mãe. Já contei a história aqui, vocês ouviram o áudio. E a Dona Tereza abraçou, se entregou a Jesus, orou por 3 anos e os 5 filhos foram levados a Cristo pela oração da Dona Tereza, minha mãe, aquela mulher. Ela tem 98 anos, lê a Bíblia 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. E decora versículos. Vocês percebem que eu falo versículo assim, decorado? Adivinha de quem eu recebi? Da Dona Tereza. Guarda o teu coração para Jesus nele habitar. Sabe de quem é essa música? Dona Tereza. Sabe o que eu canto e componho? Bebi dessa fonte. Sabe que e outra coisa, minha mãe é pastora. Ela cuida de pessoas, ela ama pessoas. Sabe com quem eu aprendi a amar pessoas e cuidar de pessoas? Com a Dona Tereza. Vamos louvar a Jesus pela vida da Dona Tereza? Então, o que a palavra é? Tudo, tudo, tudo. O que a palavra faz? Uma das particularidades, uma das realidades maravilhosas do poder da palavra é a revelação. O que é revelação? É quando os seus olhos espirituais são abertos e o seu espírito
é testificado, é uma testificação espiritual. Você sabe que é uma revelação, que é algo novo que Deus está trazendo para você. Quando Deus falou naquele fim do jejum, aquele versículo de Gênesis 18, ocultaria eu alguma coisa a Abraão, visto que ele vai ser uma bênção e vai encaminhar seus filhos nos meus caminhos? Foi uma revelação, me marcou para sempre, mudou a minha história a partir daquele momento, queridos. Ah, meu Deus. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a saúde e libertação em nome de Jesus. Deus já preparou tudo em seu favor, meu querido e minha querida. Creia nisso em nome de Jesus. Ele não quebra aliança. O amor dele é eterno. O que a palavra é, o que a palavra faz, o que a palavra fez. O que a palavra fez eu acabei de contar aqui. E continua fazendo. Isso gera esperança, confiança e dependência de Deus. Dependência de Deus. A gente não depende das circunstâncias. Se estou empregado ou desempregado, se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Eu aprendi a viver sem dinheiro. Porque eu achava dinheiro na rua, sabia disso? Andando na rua, isso daí eu era solteiro ainda. Eu estava desempregado, estava nem sem documentos, sem casamento, eu estava perdido na vida. Mas eu tinha Jesus. E estava feliz com Jesus, era novo convertido. E eu estava andando um dia na rua, eu vi um bolinho de papel. Quando eu cheguei perto, eram notas, né? Era dinheiro. E estava na rua, no chão. Não tinha ninguém perto. Eu cheguei perto, abaixei, peguei o dinheiro, olhei para a direita, olhei para a esquerda. Ninguém reclamou, fui no bolso, fui embora. Saí caminhando. Falei, obrigado, Senhor, se veio de ti essa provisão, eu recebo. No dia seguinte, passando eu pelo mesmo lugar, adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Tinha um pacotinho ali no chão. E eu fui lá, cheguei perto. Eu vi que era dinheiro. Eu olhei para lá, olhei para cá. Ninguém tem. Thank you, Lord. No dia seguinte. Estou brincando. Eu não vou dar endereço para vocês não, viu? É entre eu e o pai aqui. Não se mete nesse assunto, não. Ai, Jesus. Isso já fazem mais de 40 anos. Mas isso chama-se cuidado. Naquela época, realmente, eu estava desempregado. Os documentos estavam aqui. Eu era jovem ainda, solteiro. Mas Deus já estava dando demonstrações do seu amor, da sua fidelidade, da sua aliança. Esse é o seu Deus. Eu começo o dia citando esse versículo que eu vou dizer agora. Assim diz o Senhor que te criou, Jacó. Aí eu ponho o meu nome. Que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Esse é o meu versículo de início de dia. Isaías 43:1. Tenta decorar e transforma em oração. Para mim, eu falo em voz alta para mim mesmo ouvir. Senhor, não temas, está escrito, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus dizendo para os seus filhos, para Israel e para Jacó, você é meu, Jacó, você é meu, Ademar. Eu falei, eu sou o teu, Ademar. Porque isso se transforma numa proteção, numa cobertura sobre a sua vida. Você está invocando o Deus da palavra e a palavra de Deus. Alguma coisa vai acontecer. Eu sou dele, você é dele. Então, a palavra tem esse poder de cura, poder de livrar-nos da morte, porque a palavra de Deus é a revelação de Deus. É a revelação divina. Essas canções que Deus tem me inspirado nesses anos todos, você acha que vem do quê? Da minha cabeça, porque eu tenho o dom de compor? Eu tenho o dom de compor, sim, mas a inspiração vem dele. Do Senhor me vem a inspiração. Já ouviu?
É louvor do alto no coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Tu és meu Deus. Salmo 22, 25. Está gravada essa canção. Se quer ouvir mais, vai lá no Spotify e põe lá. Meu louvor virá de ti. Amém? Então é isso, acabou. Quer mais? Não, então o mais agora é você e o Senhor no seu quartinho, vocês dois só. Eu não vou estar lá. Agora Deus quer se revelar a você. Quantos querem isso? Levanta a mão. Então receba a revelação do Senhor para o seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.